Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, o Pod Quinta. Somos as fotógrafas de quinta. Mas o conteúdo é de primeira. Então pega a sua bebidinha e vem com a gente! Este episódio do Fotógrafa de Quinta é patrocinado por Foto Álbum Universal. 60 anos imprimindo qualidade. Para saber um pouco mais sobre o trabalho do nosso patrocinador, tá aí na descrição. Vem com a gente, só eu e a Fabi aqui hoje. Dessa vez eu vim porque toda vez quem falta sou eu, porque eu tô em parto. Aí dessa vez eu botei todo mundo pra fora e vim. A gente, né, não sei, geralmente, né, os podcasts, eles são muito poucas pessoas também, porque tem uma limitação por conta de microfone e fone, e hoje a gente quis trazer, né, mais pessoas aqui pra falar do podcast. Essa é a saúde, né, na verdade se comemora um pouco o mês, né, Saúde e Segurança no Trabalho, dia 28 de abril, e aí a gente quis trazer, a gente trouxe uma empresa, né, 2 empresários, um engenheiro, uma técnica de saúde e segurança no trabalho, e mais tarde vai chegar também um bombeiro, pra gente conversar um pouquinho, né, sobre esses temas, enfim, muitas coisas que englobam e alguns acontecimentos que tiveram no universo da fotografia, né, acho que acredito que vocês ficaram sabendo, e também pessoal meu, então a gente vai entrar também um pouco nesse assunto. Mas aí eu queria primeiramente pedir muito obrigada, tá? JJ, Júnior e Juliana, né? Eles vão falar aqui um pouquinho pra gente. Eu queria primeiro que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho, né, do trabalho de vocês, o que vocês fazem, enfim. E aí a gente entrar aí nesse universo de segurança. Gente, não é chato esse tema, viu? É um tema importantíssimo que vocês vão perceber que é pra vida, né? Eu costumo falar isso nos treinamentos, né, Júnior? Bom, eu sou Juliana, trabalho na JJ Work, que é uma empresa que fundamos aí aproximadamente uns 16 anos, né? Tem de bagagem empresa, tem, de bagagem, né, Ju? tem um conteúdo bacana aí, tá? Pra falar. O engenheiro Júnior, inclusive é o meu marido. Mas ele não É bom você já dar carteirada de marido no começo? Ele tá? não é engenheiro júnior, é júnior ou engenheiro. Júnior ou engenheiro. Eu sou Senior Master Blaster. Mega Ultra. Sim, então a nossa empresa atua nesse ramo de segurança e saúde do trabalho, né? Então o foco seria a saúde do trabalhador e a prevenção, tá? Então hoje o nosso tema é focado na NR23 e no bombeiro, brigada de incêndio, que eu acho que é um tema bacana e relevante para falar aí para vocês, tá certo? Quer falar, Ju? Sim, eu sou o Júnior. Comecei também como técnico há uns anos atrás. Depois fiz a especialização, fiz engenharia mecânica, segurança, pós-ergonomia. Mas lá atrás fui bombeiro também, fiz o curso de bombeiro civil. E aí depois vi as oportunidades da engenharia, fui conhecendo, vi que a segurança almejava, como acho que todo brasileiro, era ser concursado. Queria ser concursado, queria ser auditor fiscal do trabalho, queria falar, quero ganhar meu dinheiro, quero trabalhar para o governo. Só que aí foi passado os anos, o concurso não abria, foi passando, né? Não abre, quando abria era vagas muito pouco. Falei, quer saber? A Ju sentando um dia e falou, a gente precisa ganhar dinheiro. Chega de trabalhar pros outros, né? A gente conhece, a gente sabe, vamos abrir nossa empresa? Vamos. 2 loucos abriu e estamos aí até hoje. Então, além da parte de segurança, eu faço perícias também. E a Ju cuida toda da parte da gestão. E aí a gente tem uma equipe que roda, que faz os nossos trabalhos, que nos auxilia. Trabalha com treinamento também, Sim, né? todo treinamento, laudo. Geralmente a gente costuma chamar para resolver problema. Porque a pessoa deixa pra resolver depois. Apagar incêndio? Apagar incêndio também, né? Quando o incêndio já tá acontecendo, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas eu via muito esse cuidado com segurança quando eu trabalhava em fábrica. Trabalhei numa metalúrgica grande. Eu tenho bagagem, gente. E tinha muito treinamento, tudo. Mas não é uma coisa assim de fábrica só. Não é uma coisa só de som de fábrica. Até um escritório precisa ter esse cuidado. Tô errada? Não, certíssima. A segurança, ela vai desde do rapaz da portaria até o diretor. Até o cara que tá na produção, trabalhando, exposto a máquinas, né? É que a gente tinha... Eu, quando fui fazer o curso, né? Faz segurança do trabalho. Você guarda. Eu não tinha noção nenhuma, né? Novo de tudo, do que era a segurança. E aí, olha, existem normas regulamentadoras, né? Então, tanto quando eu comecei a trabalhar, eu falava determinado palavra, eu anotava, descia lá na biblioteca e pesquisava. Então é isso. O que é NR, né? O que é NR? O que é lei? Mas por que tem isso? Lei federal, lei estadual, decreto, instrução. E aí vira uma bagunça. Só que aí você vai estudando, você vai entendendo que elas têm que se encaixar
para criar essa cultura. É aquele negócio, se tem uma placa, é porque já tem história. caso. Exato. Né? Não alimente o jacaré com uma criança. Você fala, gente, que é lógico que você não vai alimentar o jacaré com uma criança. Né? Geralmente numa Placa tem história. fábrica, né, quando você passa na construção civil, vou dar um exemplo, aí tem tanto tempo sem acidentes. Não sei se vocês já viram, né? Sempre olho. Então... É quando eu falo assim, zerou. E deu merda hoje. Exatamente. Aí você Eu tinha esse protege, pensamento. é assustador. Quando a gente morava, passava, ia pra escola, e aí tinha aquela fábrica lá, e eu preciso até confessar, eu ficava... Quando essa placa vai zerar? Em 3 anos de Sem ter estudo aqui. noção, Sem né? ter noção. Sem ter Estamos noção. tantos dias sem acidente, né? Mas o que é acidente, né? E aí você foi entender, né? Aquilo é importante? É importante, porque não só no ramo da fábrica, né? Mas na área de vocês, se um de vocês se acidenta ou de uma equipe de acidenta, você tem que cobrir. Então, alguém vai ter que fazer o trabalho daquela pessoa afastada. Sim. E quando nós falamos acidente de trabalho, pode ser no momento que ela está vindo para cá, pode ser no momento que ela esteja trabalhando aqui, pode ser no momento na hora do almoço. E acidente de trabalho não é só enquanto ela está executando a tarefa Não, principal em dela, né? percurso, né? Se ela sai da casa dela, vem até o estúdio, já tá a trabalho, a serviço da empresa. Então, o percurso conta como um acidente de trabalho. Uma Seria vez eu um caí em acidente horário de almoço. percurso. Eu caí na rua, Sim. no horário de almoço, virei o pé e teve que fazer um formulário. Sim. Sim, o CAT, né? Abertura do CAT. Pra falar que pra- a Panguá pro virou o pé acidente. na Paulista e caiu no meio da Paulista. Sim. E aí, esse acidente vai até o hospital, abre o CAT, e para a empresa, querendo ou não, gera todo acidente gera um custo, né? Para a empresa. Então, se acidentar não é bom, gente. Tem que Gera um tomar custo para a cuidado. empresa e pra- pior ainda, é que pro a maioria funcionário. dos nossos ouvintes, né, são fotógrafos, geralmente é tudo autônomo, é eu presa. Então, Equipe. então. Se morre um, morre a equipe inteira. Então, Misericórdia, gente. deixa já um testamento aí para É. né, direitinho. Não, mas é uma coisa importante a se E tem pensar, que mas pensar, porque... E a agenda, né? Como fica se sofre um acidente aí. às vezes a gente fala de saúde e segurança no trabalho, as pessoas pensam muito na questão do acidente, né? Mas a gente tem toda uma questão da prevenção. Então, fala um pouco, tipo, essa questão da saúde no trabalho. O que é um ambiente saudável para você trabalhar, né? É lógico que a gente pensa muito nessa questão da empresa e tudo mais. Então, por exemplo, a minha empresa, ela não gera o que você falou? Não tem salubridade? Aposentadoria especial. Periculosidade. Eles são a empresa que quando eu contratei meus funcionários, né? Sim. Tudo eles que fizeram essa parte pra mim, que eu não sei de nada. Sim. Porque Ausência eles de tão- risco, a Isso, empresa. ausência de risco, porque eles estão em casa, o máximo que pode fazer é cair de uma cadeira, né? Estão trabalhando ali, mas Sim. tem algumas coisas, tipo LER, essas coisas assim. Mas explica o que seria, então, um ambiente saudável para um fotógrafo, para um prestador de serviço, para um editor de imagem, foto. né? Quando surgiu a segurança, ela veio lá na época do governo Vargas, né? Porque começou a expansão industrial no Brasil e não se tinha regulamentação nenhuma. Então, a nossa legislação foi pelo menos uma cópia da italiana. Né? Mudou alguma coisa? Não. Ipsis Não. literis igualzinho, assim. Itens que, assim, você tem muitos itens normativos de que você tem que fazer. Como você vai fazer? Não me importa. Você tem que fazer, mas você tem que deixar aquilo daquela forma que eu falei. E foi atualizado em algum momento ou ainda é uma coisa Ela muito passa arcaica? por revisões, né? Então, eu sou esse engenheiro mecânico, então eu mexo com muito máquinas. Ela teve diversas mudanças. Então, se eu falar desta norma específica de máquinas, ela sofreu diversas alterações, mas até 15 anos atrás ela tinha itens banais, que te dava, essa máquina tem que ser assim ou não? Não sei. Sim, ficava Busco aberto. Não buscava normas acompanhou a internacionais. evolução tecnológica. Não acompanhou. E aí é que veio o problema. Quando houve as modificações, a Associação Brasileira das Indústrias, tem os motivos dela, os empresários também, todos têm um motivo, todos têm um lado da história. Não aprovaram, porque aquele parque fabril que eu tinha precisava ser atualizado conforme as normas de segurança. E era mais caro que atualizar. Tanto que aí você vem outra coisa, que também a Receita, quando você compra uma máquina, ela tem que atender toda a legislação brasileira. Tem que vir com o manual em português, tem que atender as normas de segurança. Pensa um carro. Eu não posso comprar um carro que não atende a norma de segurança brasileira. A máquina é a mesma coisa, só que o pessoal lá do porto libera, acabou. Não faz essa fiscalização. E aí o cara compra a máquina sem as devidas adequações, os devidos requisitos de segurança. E aí, quando acontece um acidente, né? Na verdade não acontece, é provocado. Sim. Ele tem que adequar. E aí fica mais caro. E aí não adequa. Esse é um dos exemplos, mas lá atrás dessa pergunta, você falou que ela sofreu as atualizações, elas foram tendo itens que foram sendo modificados, né? Então você tem a legislação que fala as dimensões do armário que o funcionário tem que ter. Olha, você tem que ter um armário com tais dimensões. Fora isso, está fora da norma. Sim.
né? Então ela tem muitos requisitinhos. Olha, para tantos funcionários você tem que ter um bebedouro d'água, ou um banheiro, e assim por diante. Ar-condicionado, a gente estava conversando outro dia. Climatização, que aí a gente entra na ergonomia também. Sim, A norma de ergonomia, Que ela é no passou... caso do... Né, do que é o do maior fotógrafo, 90% dos ar-condicionado, fotógrafos. luz, Né? Seria a luz ergonomia, boa. né? Seria a ergonomia e a parte de acidentes. E tem uma NR que eu posso, eu vou montar o estúdio. Eu vou olhar essa NR para pensar o que eu preciso olhar na hora de montar esse Para estúdio. receber público, Sim. receber cliente. No caso, você contrata uma empresa para essa empresa, né, te falar, ó, Te orientar, essa é NR17, ergonomia, tá? Então, a postura, cadeira, luminância, tá? O ar-condicionado, ou um ventilador, um bebedouro, um banheiro, né? Exemplo, eu atendo o Brás ali, vários clientes ali no Brás, lojinhas, e eu fui percebendo que tinha botijão de gás. Eu não queria falar, mas o apelido da Juliana é a Rainha do Braço. A Rainha do Brás, é verdade. A gente vê o pessoal do Brás aí, bacana. Então, Aliás, eu fui adoro. orientando, gente, não pode ter fogão com o gás do lado. É só um micro-ondas. Mas por que não pode? Aí você pega a norma e explica por que não pode. Não, assim, a né? gente acha que é muito óbvio. Sim. Eu Não, tenho uma fogão lojinha, não imagina, eu que adoro dar um rolê no Brás. Imaginar que Acabou ali no ali, fundo tem tem um um- botijão de gás. Exatamente. Tem. E que se explode um quartão inteiro. Exato. Nossa, eu quando trabalhava em consultoria, eu tinha um cliente que era no Brás, no final do Oriente. Foi uma loja que pegou fogo há uns 6 anos, 7 anos, mais ou menos. E foi uma bobagem, assim. Foi um fio, depois pegou na câmera de segurança, um fio que deu um curto e tinha uma pilha de fardo de roupa. Então, A faísca caiu onde? No saco Nossa. plástico, num tecido de malha, foi Tem uma como. loja gigantesca embora. exatamente. Eu tô com medinho no Brás agora. Então, aí. É quando passa Não, mas naquele a carrinho de Ju é a pipoca. rainha do a Brás, rainha- ela tá orientando é. os clientes Sim. corretamente. Sim, Ufa. com certeza. O Os pessoal que a do gente Brás atende, aí- pelo menos nenhum tem mais botijão. Não tem. A maioria eu orientei, falei, tem que tirar por conta disso. Você vai explicando, né? Porque senão... Mas por quê? Porque agora eu tenho que fazer um exemplo, tá, gente? PGR, que é um programa de gerenciamento de risco para levantar o risco dentro do ambiente do trabalho. Aí eu explico para ele, olha, essa norma, ela existe desde 1978, entendeu? O PGR era o PPRA, agora que mudou, Agora que né? mudou. O ano passado mudou para PGR. Que é E pra aí- gerenciar, né? Não o só pra risco, resolver. gerenciar, Eu resolver lembro do ali. PPRA, isso eu lembro. É uma prevenção, na verdade, né? Uma prevenção. Você trabalha com a prevenção, não que aconteça. Porque aqui você espera acontecer, né? Sim. No caso do Joelma, do incêndio, tudo quando começou ali lá atrás, foi pelo incêndio do Joelma. O Joelma É, foi a um norma. marco. Edifício Joelma foi um Na marco verdade, ali, né? antes do Joelma, a gente teve um grande incêndio aqui registrado, que foi do circo, no Rio de Janeiro, em Niterói. Sim. Foi um que incêndio criminoso. assustador. Né? Mas a partir dali já começou a se pensar, olha, não dá mais pra gente tratar a prevenção de incêndio da forma como a gente está tratando. Né? Então, um ex-funcionário foi lá e incendiou criminosamente um incêndio onde 500 pessoas morreram. A maioria criança. A maioria é criança. Dentro de um circo, Dentro num de lugar animal, de isso. diversão, Hoje né? mudou. Aí você não pode construir mais um circo com material inflamável, ele tem que resistir a tanto incêndio, você tem que ter o alvará do corpo de bombeiro, tem que ter junto o alvará da prefeitura. Naquela época você não tinha nada. Né? Mas aí, com o grande incêndio que teve do Joelma, que foi mais ou menos um curto-circuito, eletricidade. Joelma foi anos 80, né? Não, Foi 70. 70, acho que 74. Final de Não, 70, 70, né? mais de 80. Foi. e Minha mãe perdeu uma colega no Joelma que você jogou. A minha mãe também. Só que anterior ao tinha Joelma, você conhecida. teve o Andraus, que foi do Grande Avenida. E aí Olha, você teve me arrepia, momentos assim. históricos. É que eu vi já os Que você tinha, o que está voltando até no centro de São Paulo, que é aquela ocupação mista entre residências e o comércio. Sim. Né? Só que ali você teve atuação heróica de pilotos que resgataram em cima da cobertura e poucas gentes, né, acabaram perdendo a vida. Né? Mas aí passou um tempo e veio o Joelma. Né? O Joelma, onde era um edifício gigante, tinha bastante garagem, não tinha botijão, por incrível que pareça, né? Mas ele tinha o problema de curto-circuito elétrico. Ar-condicionado passou, começou a se incendiar, não se tinha saída de emergência, não se tinha pano, não tinha hidrante, não tinha nada. E a partir disso, passou 2 meses do grande ocorrido, o estado de São Paulo, que é pioneiro na parte de prevenção de incêndio, falou, ó, vamos criar normas de incêndio. E a gente tem, os estúdios geralmente eles são em prédios comerciais. Em prédio comercial a gente tem... Nos já corredores, tem uma né? estrutura, né? Tem mais estrutura. Sim. Mas tem muito estúdio que era uma residência, reformei, transformei no estúdio, ou até mesmo dentro da casa das pessoas, num espaço separado. Sim. Aí eu tenho essa preocupação
de perguntar até em nome dos colegas, o que eu preciso pensar? Você falou em saída de emergência, você falou em hidrante, você falou... Sinalização. Como que eu olho para o meu estúdio e penso se ele é um lugar seguro caso eu tenha um incidente? Não só de incêndio, a gente vai entrar geral, nos casos né? de de acidente, incêndio, né? mas, Antigamente você tinha baterias até com componentes mais pesados, né? Hoje a tecnologia veio e conseguiu modificar isso, né? Mas você tinha problemas de baterias que podiam explodir, né? Principalmente na hora de carregar. Né? Então a gente tem histórico até de incêndio de empresas que o funcionário vai lá, coloca aquelas empilhadeiras elétricas, um determinado equipamento elétrico, o próprio radinho que ele se comunica, deixa carregando a noite toda e incêndio. Deixa o notebook carregando, incêndio. Né? Então, tudo que você for para me prevenir, tudo que você tem que pensar em eletricidade, você tem que estar ou protegido através de uma régua, ou através de um sistema no quadro de luz, que se acontecer qualquer fuga, ou qualquer aumento de potência Ele ali, caia, ele né? cai, ele desarma, e aí constantemente não se iniciará o incêndio. quadro de luz que desarma é Exato, seguro, né? As é. pessoas ficam putas quando caem. Não, é a mas melhor cair coisa. Aí é você chama o Zé Gambiarra lá, o Zé Gambiarra vai lá, não, coloca um disjuntor maior, mas não troca o fio. Né? Há uns tempos atrás, a casa dos meus pais, o era de louça. Né? Mas anteriorista era aqueles de cartucho. Né? Então, Esse de cartucho eu não lembro, mas o de então, louça... eu tenho uma isso, é um de loucinha que memória. você girava, colocava lá, a chave é uma chave facão. Eu lembro disso. Antigo. Sou antiga. Tem muitas casas assim. Né? Então a primeira coisa que você tem que pensar é na eletricidade, porque o maior causador de incêndio é a eletricidade. É o número 1, é a eletricidade. O segundo é a vela. Ora, quando não tem eletricidade, você usa a vela, né? Ou fogão. Agora... É o fogão. Também tem o fogão. Então, são esses 3 os maiores causadores de incêndio. Então, o que eu tenho em eletricidade, a primeira coisa, eu preciso ver a minha parte elétrica. E aí a gente tem um grande problema. Nossas casas, quando você aluga, você compra uma casa, você não acaba dando importância para isso, porque você não vê. Você só tá vendo a tomada. Sim. Né? E aí você quer ligar uma Wi-Fi, né? Que tem uma 20 amperes, que é mais grossinho, onde não pode. Ah, e Você tem vai uma... lá e compra Olha, um Benjamin. Hoje isso é a invenção do brasileiro, o Benjamin. eu vou até falar com meia-culpa. Você já fez isso. A gente compra aquecedor para fazer ensaio newborn. Sim. Ele tem aquela 20 amperes. tomadinha de 20 amperes. O que a gente faz? O que você já fez? Você compra um adaptador, bota ele na Não, tomada. e leva pra casa do cliente. Já Leva pra casa do cliente. Aí quando você põe a mão no fio, Tá quente. tá queimando. É porque na verdade é a corrente que tá passando ali, né? Então, ou seja... Aqui não pode tirar um incêndio. Vamos falar grosso modo. Sim. Você querer passar, pensa no congestionamento, passar mais carros onde não pode. O atrito ali entre as correntes ali vai esquentar e aí vai gerar um incêndio. Que vai derreter, uma fase pode encostar na outra, curto-circuito, aí se o quadro não for, como a gente falou no começo, ele começa o incêndio. Uma vez a gente foi na casa do cliente, derreteu o fio, não queria sair mais. Derreteu toda ele a tomada. funde, né? Ele vai grudando. Aí eu posso ter um acidente tanto no estúdio ou Na casa do cliente. Se eu tivesse botado fogo na casa, mulher? Sim. com um Um recém-nascido. recém-nascido? Não, aí tem que... Então, essa da tomada, até eu falo meia culpa porque eu já fiz isso. Sim. A gente não tem a tomada. Mas a tomada que a gente tem hoje, essa de 3 pinos, que aliás só tem no Brasil, É uma das mais seguras, né? Sim, ela porque é segura. É segura pra quando a casa tem o aterramento. E quando a casa não tem? O Aí você terceiro corta. pino, Ele corta. o terceiro pino, ele é o aterramento, É o né? aterramento. É justamente para isso. Então, dentro disso, o que a gente pode fazer? Usar um equipamento adequado, ou até mesmo uma régua. Você tem réguas com isso, com 20. Aí, se eu ponho na régua de 20, ela entra na tomadinha, Isso. bonitinho. Acabou o problema. Que a régua ela segura mais do que Ela se eu vai tivesse segurar, colocado e até Benjamin de se houver, plástico, né? exatamente, se houver até algum problema que vai queimar, vai ser a régua. Sim. Ó, fica com a Ela dica, tem hein? o fusívelzinho, né? Exato. Então, essa a gente recomenda, porque você vai deixar o equipamento ligado e, teoricamente, né, tecnicamente, ela foi projetada para isso, ela vai queimar. Então, se ela queimar, não vai passar mais corrente elétrica. Não passa corrente elétrica, acabou o incêndio. Não faz o ensaio também. E não faz ensaio também. Não, Mas você tem que pensar na estrutura que você quer ter no seu Exato, estúdio. Então, se eu exato. quero ter um flash, eu quero ter um aquecedor, eu quero ter alguma coisa, se eu vou abrir meu estúdio, chama um eletricista. Sim. Exato. Ah, Chama um profissional faz tudo responsável, essa- faz tudo. É caro. É caro, mas é né? uma coisa que você não mexe a cada 1 ano, Sim. 2 anos. Você vai mexer daqui 10, 15 anos. Como eu falei, as casas que nós temos hoje, há 15 anos atrás, o perfil de consumo de eletricidade era outra. Não tinha ar-condicionado, Não tinha não tinha ar-condicionado. fryer. Há 15 anos Chuveiro era atrás. menos. 15 anos atrás eu tinha na sala uma TV,
Um videocassete. Não, um DVD, velho. Não sou tão 15 velho. anos? Pelo amor de Deus, um DVD. Que a gente comprou na Super Casas Bahia. É, um home da Gradiente. Que eles compraram, Exatamente. E um toca-disco da Iowa. Da Gradiente. Era aquelas A TV grandão. de tubo. TV de tubo, que só tinha era de TV, tubo. um É. PlayStation 2 ou um PlayStation na época e 15 só. anos, tem, PlayStation né? tinha que ter. isso. E hoje o que você tem na sala? É modem da net, é um soundbar, é TV, Alexa. é aparelho da net, é Alexa, é Carregador de celular em carregador todas as de quatro, tomadas. tem 4 carregadores em cada celular, um em cada canto. E aí, só que a fiação mudou? Não. Só que seu perfil de consumo mudou. Aí Então, tem sua air casa fryer, não né? acompanhou a legislação, Forno, não acompanhou a tecnologia. E tem uma coisa que eu sei, eu vou confessar que eu sei umas coisas, porque o meu marido é engenheiro eletricista, e ele é chato com isso. E tem o quanto de carga que a sua caixinha, aí já, amor, perdoa, a caixinha ela suporta. Sim. E quando a gente vai alugar o estúdio, a gente tem que calcular A sua carga. essa Pra ver se atende, se aguenta. Senão vai toda hora vai desarmar. Aí você liga Ou a vai flash, sobrecarregar. a cafeteira, o frigobar, o aquecedor, Não, o aquecedor já puxa pra caramba. o Já. aquecedor, o ar-condicionado, e o cliente tá lá e de repente, se fizer e acaba a luz, ótimo. Agora se der E uma coisa até que... E se Complicado. acontecer isso que faz? Olha, eu fiz tudo isso, mesmo assim houve um incêndio. Quando a gente dá treinamento, né, de brigada, a gente fala uma conta bem simples. Você tem um extintor na sua casa? Aquele pequenininho. É a gente. primeira carro. coisa. É. eu moro em prédio, tem no corredor. Tem no corredor. Você a gente sabe que usar mora em então, prédio... corredor? Sei. Ai, sei. É a primeira Sei porque eu era cipa. Também Sempre já fui da brigadista? CIPA já. Brigadista, né? Então A gente sabe. já Brigadista. Eu fui brigadista na capacete vida, fui vermelho. brigadista no CIE. Fui brigadista onde eu passava, eu era brigadista. Eu também, eu tenho cara de brigadista, É. não sei. Então brigadista sabe o telefone do SAMU, o telefone do bombeiro, Sim. o telefone da polícia. Tem que saber tudo. Assim, não tem jeito, a gente vai rodar e vai entrar nessa questão do incêndio, né? Como eu disse, daqui a pouco tem um Sim. bombeiro. E aí, falando dessa questão do incêndio, né? Que você vai começar a falar agora do que a gente pode precaver. A gente já tava com essa ideia de fazer esse episódio já fazia um tempo. Eu acho que vocês acompanharam, viu um caso no final do ano passado de uma fotógrafa que tava fazendo um ensaio de Natal, né? E aí ela tinha uma árvore atípica, que era uma árvore de Capim dos Pampas, e tinha o pisca-pisca e tudo. Foi um decorador que fez. A gente não sabe como ficou, né? Ela não tinha entrado em contato na época, ela não falou mais nada, enfim. E aí pegou fogo na árvore de Natal dela. Começou na árvore e pegou no estúdio em todo. Ela perdeu. Na verdade, Sim, todo o e é cenário de Natal era rapidíssimo. uma sala super rápido. Ela tava com o cliente, foi só o tempo de sair. O que além dessa questão das tomadas e tudo, o que a gente pode tomar um pouco mais de cuidado? Esse foi um caso, né? Acho que eu já conto todos os casos ou fico guardando os casos? Não, eu acho que você pode soltar. A gente vai resgatando. Esse foi um caso, né, no estúdio. O Que segundo aí, caso. eu acho até interessante falar assim, que era um estúdio num prédio comercial. Sim. E que tinha estrutura. E ela Sim. conseguiu extinguir rápido. Sim. Porque ela tinha 2 estúdios, na verdade, né? Eram duas salas Duas comerciais, salas. uma do lado da outra. Ela assim. utilizou os extintores do Os corredor. extintores Do próprio do corredor, corredor. né? E pegou em um cômodo só, né? Nunca chegou a passar pro outro, foi Sim. extinguido antes. E aí depois eu queria que você explicasse o que é princípio de incêndio e quando se torna incêndio mesmo. E aconteceu na minha casa, foi um incêndio também. Não pegou fogo na casa inteira, mas foi um No incêndio. princípio. Tinha um copinho do meu filho de plástico, né? Meu marido foi fazer o arremate ali na casa, eu tinha ido dormir, meu filho tinha ido dormir, ele colocou pra ferver a água e ele dormiu. Ele não foi dormir e esqueceu, ele pegou no sono. E acordou com a casa já tomada te de fumaça. interrompendo, né? Você tem até uma situação que se ele dormiu e aconteceu de vazar gás. Sim. Também é que você tem outra questão também. Se o fogo tivesse apagado, né? Se tivesse pra um lado... Era muito pior. Era muito pior. Uau. Porque aí, com certeza, vocês não estariam aqui pra contar a história. Se não tivesse ninguém lá acordado vocês, porque o gás de cozinha, o próprio GLP, ele é asfixiante. Então, você vai respirar, ele vai roubar o seu oxigênio, ó. Não, tinha muita fumaça. Eu acho que ele acordou com dois Sabe, já fatores com que eu cheiro. acredito. Estourou o vidro do fogão. Ah, eu os acho que barulhos. eu acho que o barulho pode ter despertado ele e o ar-condicionado no escritório estava ligado. Então eu acho que deve ter dado uma reciclada do ar ali. Exato. Porque senão acho que ele teria desmaiado, porque tinha muita fumaça. na Porque às casa, vezes o próprio muita incêndio fumaça. acaba extinguindo a chama. Só que aí tem a presença do vazamento de gás. Sim. Que aí que é o problema, né? Pega fogo, aquele fogo se apaga Ele se E o apaga, gás pro- fica- e o gás fica e o vazando. gás fica vazando. Né? Porque os nossos fogões... Você tem fogões com esse tipo de sistema de segurança, que ele corta o vazamento, ou trava anticriança. É tudo que fala. Depende o quanto o seu bolso... Na verdade, quanto você está disposto a investir. Pegando o assunto da tua colega que acabou perdendo a árvore. A gente usa um treinamento justamente mostrando a árvore de incêndio como se incendeia fácil. Sim, muito.
né? Só que aí você tem árvores no mercado, lógico, essa eu acredito que seja uma árvore diferenciada, tem uma certa beleza, mas você tem árvores que não são construídas de materiais inflamáveis. Vamos pegar um exemplo bem simples, da Boate Kiss. Você tem coberturas, isolamentos acústicos que não são de materiais inflamáveis, só que é mais caro. Então, a gente acaba optando que, às vezes, o proprietário optou, vou colocar um isolamento mais barato. E Eu pronto. mesmo vou fazer de caixa de ovo. Sim. Eu mesmo vou colocar a caixa de ovo, né? A famosa lã lá e acabou. Não vou gastar com material inflamável, mas você tem material inflamável. Eu lembro uma vez que eu estava atendendo uma fiscalização, a pessoa queria que colocasse isolasse um equipamento que emitia calor, né? Ele tinha radiação de calor. Ó, esse equipamento faz muito barulho, você precisa proteger ele com uma lã acústica. Eu virei para a pessoa e falei, olha, se eu colocar isso, eu incendei a fábrica. Ah, mas por quê? Porque ele é um material inflamável. Eu vou colocar uma coisa pra isolar o barulho, mas vai pegar fogo Exatamente. só com calor. Eu posso colocar de outro material, né? Mas às vezes é isso, é a falta que de você buscar, às vezes, um profissional que te dá uma alternativa. Olha, então, existe árvores de Natal com material que não é inflamável? Sim. Era uma árvore, a estrutura da árvore era normal, mas tinha, sabe esses capim do pampa, esse mato seco? Sim. Também É era o que pega fogo na estrada. Isso, é o que pega fogo na beira Sim. da estrada, justamente, é isso aí. Ó, qualquer Ficou faísquinha. ficou lindo, mas com pisca-pisca. E E aí ela- tinha urso de pelúcia, Exato, ó, tudo muito pelúcia, inflamável. lã. Ela material mesma que inflamável. apagou o incêndio. A ela- gente não sabe direito. Foi Ela exatamente falou com a Dani, ela. ela falou com a Dani. Ela conseguiu ali. Mas né, foi com os extintores do prédio do mesmo. prédio, do corredor. Lá em tal. casa foi no balde. É, Foi no balde, por quê? tirando a eletricidade. E não mas tem o problema nenhum. da minha Perde casa é eletricidade. que tinha material inflamável. Então, assim, em cima do meu fogão, se não tivesse nada, o fogo ia subir, ia ficar lá, ou ia acabar o gás, ou ia... Aí ia ser pior, né, Gá? Ia vazar o gás. Mas Não, agora, é, geralmente é. vaza, né? Mas aí, a hora que subiu o fogo, tinha um exaustor em cima e tinha armários em volta. E aí, as hélices do exaustor eram de plástico. E aí, a hora que aquele plástico pingou quente, ele saiu respingando plástico quente pra tudo quanto é lado. Então, teve coisas que ficaram queimadas com respingo Respingado de plástico derretido. E aí, isso foi pegando, aí pegou fogo em todos os armários. E a fumaça... Gente, olha... Muita gente tinha assistido o documentário da Boate Kiss. Ainda bem que eu não assisti, eu acho que eu não vou assistir nunca mais. Porque é muito quente. É muito quente. Quente, assim, tipo, parece que tá no sol e aquele mormaço muito quente, sabe? O negócio tá quente e ela queima, ela arde, é horrível. E aí a fumaça, do jeito que ela foi, que ela tava subindo, ela pegou nos armários do outro lado, em cima das portas, e tava começando a pegar fogo. O relógio que ficava entre a cozinha e a sala derreteu. É por causa, só por conta Só do do calor, né? da Só por conta do fumaça, calor. gente. Aí esse Então, calor pode meu produzir Deus. outros focos. Outros focos, porque ele vai aumentando. Você vai aumentando a intensidade dele, você vai dando mais caloria pra ele. Então ele vai se alimentando, ele vai ganhando grande proporção, até que o momento que ele chega, ou ele não tem mais que queimar, que é, por exemplo, ele chegar num concreto. Né? A grande vantagem nossa é que todas as nossas edificações, 90% das edificações, ela é revestida de concreto. Então o concreto tem uma boa resistência ao calor. Diferente daquele caso que aconteceu do edifício do INSS no centro. Que o prédio Sim, ali. desabou. Ali o edifício era construído de ferro. O exemplo do World Trade derretendo, Center. Ele aquece, Ele né? aquece, chega num momento E que ele ele não vai- aguenta ele mais, vai- ele ele desaba vai- pela própria força que tem. Foi o que aconteceu. Ele Foi o que veio aconteceu. todinho Isso. no chão. Mas a maioria é de concreto. Então, ou ele acontece isso, ou ele vai aumentar o incêndio, que é o mais provável, porque você tem muito material inflamável, muito combustível, na verdade, na cozinha, como os próprios armários, os plásticos, né? O fogão, o próprio gás de cozinha que está alimentando ele. E aí, se realmente vai chegar um determinado momento que é só com mangueira do próprio corpo de bombeiros. E mesmo Para assim, às bombeiros. vezes a gente vê, demora tempos. Né? O bombeiro fica lá um tempão apagando. Teve um outro caso, esse caso eu queria falar também. E eu vou deixar também, inclusive. Só quero aproveitar que a gente tava falando de bombeiro pra gente chamar o André pra entrar. Ele já tá É o André, ele exatamente. Ele É o já André tá aí. aqui pra ele chegou. vir falar. Então, a gente. de incêndio. Eu vou. Eu tenho mais um caso que eu queria falar da Giovana, que ela procurou a gente e pediu ajuda também. E aí a gente vai falar junto com o André. Então a gente vai cortar aqui, daqui a pouco vai voltar o André pra falar com a gente. Então agora a gente tem a presença aqui do André, que é bombeiro. Eu quero que você se apresente. E agora a gente vai entrar nesse assunto que pega fogo. Vamos lá. Então, eu sou o André, né? Trabalho aqui no Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo. Sou bombeiro militar mesmo há 13 anos. E hoje eu trabalho na região da Zona Sul de São Paulo, na região do Guarapiranga. Ah, Tem legal. muita ocorrência? Tem bastante. Eita. A Zona Sul é bem populosa, né? Então, a gente trabalha bastante lá. Ai, gente. Então, ótimo, André. A gente tava falando de incêndios. O cara tava contando Sim. incêndio na casa dela.
E que a gente chegou na parte que ela tava apagando o incêndio com um balde. Um balde, hein, André? Com um balde. Deus A te cara dor do na André, casa gente. E aí eu ia começar a contar o caso da Giovana, tá? Eu vou deixar aqui no... Deixar um arroba da o Giovana. arroba da Giovana, quem puder ajudar. A Giovana, ela contou que ela foi ao dentista com a mãe, era durante o dia, enfim. O irmão ficou em casa dormindo. E quando ela voltou, tava em chamas. O irmão só acordou quando as chamas já estavam bem altas. E aí ela guardava... E aí, gente, essa cena eu vou colocar... A gente vai colocar foto pra vocês verem. Vou colocar essa cena, rodou a internet, que é a cena dela segurando uma roupinha de newborn, que a gente sabe o quanto custa caro. E como ela guardava as coisas de newborn no apartamento, em caixas de plástico, é tudo pelo, é tudo muito inflamável, e isso foi consumido rapidamente, ela perdeu tudo. E aí a gente, eu queria fazer o link do incêndio que teve na minha casa, esse caso que aconteceu na casa de Giovana. No caso, ela chegou, estava pegando fogo, mas poderia ter acontecido. E aconteceu essa semana, né? Quando vocês verem, já vai ter feito mais ou menos um mês. Agora, não sei se foi no Sul, a Miss, que ela se jogou do 6º andar do prédio, o prédio entrou em chamas. Foi aqui em São Paulo, né? Mas ela era Miss do Sul, uma coisa assim. E aí ela tava pegando fogo na casa, o irmão num quarto, ela no outro. Ela acordou, o irmão conseguiu sair, não conseguiu chegar até o quarto, né? Pra socorrê-la. E ela se jogou do prédio. E eu fico pensando que na minha casa, se tivesse pego fogo na sala, meu marido não saía do escritório e a gente não saía dos quartos. E as minhas janelas todas têm grade. E aí, o que fazer na hora? É lógico que tem um extintor, tudo, mas tipo, tá pegando fogo, eu preciso sair do lugar. A gente viu ter a questão da botkeys, então como que eu saio de uma situação de incêndio, né? A gente falou um pouco de prevenção e tá falando de socorro mesmo. Sim. Como segurar aquele desespero, que eu faço? né? Então, pensando numa casa, num apartamento, a gente tem que conhecer a saída de emergência, né? Em tese, né? Que é como a entrada e a saída de casa, né? Então, ela seria a nossa saída de emergência. Então, numa situação, por exemplo, essa daí que você falou, cheguei, meu marido, onde ele vai ficar, né? O ideal, se de repente você não conseguir evacuar pela saída principal, você pode se compartimentar. Então, por exemplo, você entra num quarto e fecha a porta. Porque se você deixa a porta fechada, você fica meio compartimentado até o fogo, né? Isso é uma suposição. Sim, fogo chegar até o quarto já demora mais. Sim. E nisso o bombeiro já tá a caminho. Sim. Então, uma forma... pedir socorro. Mas se eu tiver que sair, passar pelo fogo, tem alguma forma de, sei lá, me molhar? Gente, depois que aconteceu esse negócio que a menina se jogou... Então, o que a ideia de molhar, né, que o pessoal fala, é principalmente para fumaça, né? Porque o que mata mais no incêndio não é o fogo, é a fumaça. Sim. Então a fumaça, devido ao carbono e tal, a gente vai respirar, inalou, apagou, pum, ficou. Abaixar ajuda? Ajuda. Porque eu precisei entrar em casa, depois a gente entrou pra pegar o cachorro, e eu entrei pra pegar o celular pra chamar o bombeiro, meu já tinha extinguido. E aí, você tem a visão clara, a fumaça tava em cima. Isso. E aí eu abaixei e botei a roupa e passei correndo por baixo. Perfeito, você já foi uma bombeira, hein? Eu fui no instinto. De bombeira, exatamente. Mas, gente, exatamente. Fumaça, começou a queimar, ela vai acender, ela vai subir. Então, às vezes, não tem pra onde ela sair, ela vai ficar no teto. E daí ela vai descendo e vai tomando conta de todo o ambiente. Então, quanto mais baixo, tem um pouco mais de ar pra gente respirar, né? Não que seja 100% bom, né? Mas tem mais ar puro do que na parte de cima, né? Então, quanto mais... Dá pra sair, exatamente. Dá pra fugir, fazer uma fuga boa. Então, quanto mais baixo, melhor. Então, uma outra forma, algo que pode ajudar também, é molhar um pano. Uma toalha, e a gente respirar. Porque a água tem oxigênio, então a gente consegue respirar de uma melhor forma, e quanto mais baixo, melhor. Então, sair engatinhandinho mesmo. Isso, de 4 mesmo, engatinhando, ou se arrastando mesmo, é a melhor forma. A gente fica pensando em um monte de coisa. Eu tava até comentando com a... Depois, agora não, mas depois eu queria que você falasse a questão da psicologia do incêndio que você tava falando, porque a Fabi tá falando uma coisa antes de entrar no ar, e eu queria que você falasse. O que você falou que ia acontecer quando pegar fogo no incêndio? Se pegar fogo na minha casa, a primeira coisa que eu pego é o gato. Não, você falou assim, eu fico pensando quando pegar fogo, a primeira coisa que eu vou salvar. Eu tenho meu plano de fuga. Eu abro o guarda-roupa e pego os álbuns, fio debaixo do braço. Não, porque sai pegando as coisas. E depois eu pego o gato. Porque eu acho que assim,
Minhas filhas vão saber correr, meu marido também. Agora o gato, ele vai ficar coado. Ele vai pro canto, ele vai ficar encolhido ali. Então, meu plano é pegar o gato e sair correndo. Sim. Aí já veio a Ju e falou assim, não é assim que funciona. Gente, é assim... O instinto de mãe pega o gato e pega as filhas. Assim, depois você falou essa questão da psicologia do incêndio. O que aconteceu? Quando pegou fogo, meu marido me chamou, tava dormindo, então eu já acordei meio desnorteada, não sabia o que tava acontecendo. Eu só vi a casa cheia de fumaça, era muita fumaça. E eu não sabia onde era o incêndio. A primeira coisa que eu fiz, eu olhei a fumaça e entrei no quarto do meu filho. Meu marido falou, pega, a primeira coisa que eu fiz. Eu não sei como eu carreguei ele até a sala. Eu não sei se foi pelos cabelos, não sei se ele foi andando, não sei se eu peguei ele no colo. Não lembro, eu apaguei. A adrenalina era tanta que eu tive esse lapso de memória. E meu marido, eu falo que foi Deus que encheu o balde, porque ele não lembra aonde ele encheu o balde. Eu vi ele indo pra lavanderia e eu entrei no quarto. A hora que eu cheguei na sala, ele falou que tinha um balde cheio na cozinha. Ele não lembra. É o trauma, né? E ele não sabe aonde ele encheu o balde. Se foi na pia, se foi no tanque. Ele só lembra do balde cheio. Ele não lembra nem dele indo até a lavanderia. Eu vi ele indo pra lavanderia. E aí, eu também sempre pensei assim, se eu tiver no incêndio, eu ficava nesses rolês também. Eu também pensava, vou salvar minhas fotos, vou salvar coisas que eu não tenho como recuperar. E eu saí de pijama. Isso. Meu marido, o meu filho de cueca. Eu tava com um shortinho super curto, assim. Saí descalça, a gente cortou o pé no vidro da cozinha e tal. E a hora que eu cheguei lá fora, eu não voltaria pra pegar nada. Eu não pegaria nada. E aí o Júnior tá falando da questão dessa psicologia, né? Você voltou pra buscar o cachorro. Então, aí a hora que eu cheguei lá fora, eu chamei o cachorro não saía, aí meu marido voltou e pegou o cachorro. Acho que eu lembrei do cachorro, né? Mas, assim, na hora, você não... É o choque. Não, eu não pensei, eu pensei que eu ia. Pra eu pegar o celular, Sim. nada. Não quis pegar nada, nem chinelo, nada. O nosso corpo ele vai produzir adrenalina para dois motivos. Ou para você ficar e lutar, ou para você correr. E aí, por ser um evento traumático, você acaba apagando essas lembranças. Então, você não consegue saber como você fez o que fez. Você apaga na hora. Eu achei que Você isso era não apaga. depois, que era pós-traumático. Não, trauma é na hora. Por isso que o próprio André pode dizer melhor, por isso que é treino, né? Sim. Porque Até em caso de acidente, Até em né? caso Quando de você acidente, pega né? um acidente na estrada, Sim. que também, o bombeiro também cuida dessa parte. A pessoa não sabe o que aconteceu. O trauma Isso, que você fica meio aérea, É. não sabe o que aconteceu, fica desnorteada, então é adrenalina, né? Exatamente isso. Ou às vezes ela apaga ou ela fica muito agitada, Sim. então tem esse fator, né? Tanto para incêndio, tanto para acidente. Então a pessoa meio que apaga mesmo. porque sempre você vai estar preparado. Mas quando o André sabe meio que ele consegue separar, né? Mas quando é nosso, a gente tem caso real de um filho nosso de engasgar, a Ju sabe fazer massagem. Mas eu não fiz. Na Consegui hora. fazer. Eu não consegui. Apagou, Ele simplesmente conseguiu. ela travou. Da mesma forma que aconteceu isso com um familiar que não era tão próximo, ela foi lá Eu e consegui. desengasgou É, tranquilamente. eu Duas já- vezes ainda. Tranquilamente. Eu já fiz Agora, com o manobra... filho, eu travei. Manobra Eu de vou desengasgo em buffet. Então, O menino engasgou com uma esfirrinha, Então, eu fui mas lá e no soltei. filho, Agora eu não sei se você meu não filho sabe, conseguiu. a sua adrenalina é diferente. Eu não consegui salvar meu filho, ele que Sim. conseguiu. E isso, assim, a gente fala que tem que ser treinado, isso tem que ser introduzido na população. E Sim. há anos atrás a gente tinha o projeto, né, do bombeiro na escola, né? Sim. Voltou, não voltou. Quero o quê? Conscientizar as crianças justamente, crianças que ficam sozinhas, maior incidente doméstico, batata frita. Joga água no Joga ar. água, princípio de incêndio, ou engasgo, ou traumas, queda, que cai de escada. Vela. Na minha época, né? Na minha época do André que empinava pipa na laje. Então você tinha diversos tipos disso, só que isso não é introduzido na escola. Tanto eu como engenheiro, eu não tive matérias de incêndio na faculdade. Não, eu só fui aprender sobre incêndio Mas no trabalho. no trabalho, Sim, que só tinha que- CIPA. Só que depois da Eu Boate Kiss, ela foi introduzida uma lei que deveria... Infelizmente, deve né? Por que haver. precisa acontecer essas desgraças pra que exato. tenha uma mudança Mas de... a gente tem que pegar que nem a aviação. A aviação, ela pega o acidente, ela pega aquele acidente para não ser esquecido, para que aquilo não se repita. Então, pega o exemplo do Congonhas aqui, que aconteceu aquele acidente com o galpão da TAM. Então, o que a gente tem que se fazer? Olha, a gente vamos encurtar a pista. Mas vai encurtar a pista para quê? Para não ter mais voos daquele tipo aqui nessa pista. Sim. Então, tem que se pegar esses acidentes e servir como exemplo. Então, a gente tem um histórico, então vamos treinar o quê? Nossas crianças. Por que os Estados Unidos fazem exercícios de alerta? De abandono. De Eu sei abandono. que não tem a ver Sim. com incêndio, mas
eu todos os dias eu desço com meu filho pelo banco da frente. É o que eu ia te perguntar. Eu viro, eu tenho essa memória muscular de soltar a cadeirinha dele com uma mão. Porque eu faço isso todos os dias. Sim. E esse trauma que você teve, o que Todos você vai os fazer agora? dias. O que E você eu separei, pensa? Assim, ó, porque você Bebeto, viveu. eu separei as né? chaves, por exemplo, porque quando a gente foi sair, a casa tava trancada e eu não achava a chave. E não dava pra enxergar, o olho era dia, você não conseguia enxergar a chave. E aí meu marido abriu uma porta e ele ficou que nem barata tonta, vai pegar balde, não sei o quê. E aí o portãozinho, aquele portãozinho tá trancado. E a gente não achava a chave. Então eu já separei, tem a Deixou chave. a chave do lado. Só a chave pra sair da casa está Sim. aqui, está no alcance. Fez outra cópia, aquela chave do orçamento dali. Não pense E em o tirar uma extintor. grade da janela, deixar uma grade, sei lá. Uma janela sem grade. Nossa, né? Mas pelo isso, menos- eu não sei. Não sei o que é pior. Aqui né? em É que São a casa é Paulo, alugada, São né? A Paulo, casa é alugada, mas... De repente é uma opção, né? Mas você pega a sua Saída, casa, a sua né? casa, ela tem Sim. saídas, né? Mas o André pode falar que tem casas, muitas casas populosas, que você não tem nenhum tipo de saída. É grade Você na entrada, grade Sim. na janela, um cômodo, né, André? Às vezes nem tem janela, né? Às vezes só um quartinho lá pra dormir, uma janelinha bem curta. Zona Sul, onde a gente trabalha lá, tem a realidade, né? Grajaú, Socorro. Nossa. Então é bem isso mesmo. E só pegando um gancho aí que o Júnior falou do bombeiro educador, aqui no estado de São Paulo tem um projeto de bombeiro educador, né? Tem algumas unidades aí que fazem esse trabalho, tudo. Até aqui na Zona Sul a gente tem um projeto também de bombeiro educador. Só que além do corpo de bombeiros, exatamente, deveria ser alguma matéria escolar, né? Sim, Pra criança aprender, desde lá do prezinho e tal, chegar no terceiro colegial já sabendo, né? Sabe, pelo menos abaixar pra fugir da fumaça. Isso, Exato. algo básico. uma coisa básico, que, né? O que básico. eu aprendi com bombeiro na minha escola era saber qual extintor ia em cada coisa. Então, quando chegou lá na... Falava assim, segunda vez, esse extintor aqui, esse não pode ir na eletricidade porque é Legal. água. Aí eu, Mas isso é Sem contar que é pesado importante. para um Isso, caramba o de água, né? É muito pesado de água, gente. Sim. É tem melhor água, ter- pó químico e O CO2 é pesado. É o CO2 é o de pesado. água tem 10 quilos, né? É curtinho. 10 litros de água. 10 litros, perfeito. Então, o CO2 que é o pesado. Que ele é grandão, né? Ele é robusto, tem um difusor, aquele conezinho. Ele é Apesar o mais que no treinamento pesado. você consegue abrir, gente. Acho que, apesar que na hora da adrenalina te dá uma Você força. tem. Tô dando a linha. Mas pensa as crianças saindo de um colégio e tem uma via ali, vários carros, Ah, você sai correndo. sim. Porque Tem que ser aí- treinado. Porque Sim, vai direto pra exato. rua, né? Nossa, gente? já tô Então, eu pensando em agora, eu vou mandar Mas não, mensagem pra vai diretora da pessoal, escola. pessoal Mas a aí Ju da pode falar, tanto fotografia, André, que existe sim. uma lei justamente para isso. Na verdade, você é tem uma a lei lei federal, você tem as normas, uma escola, ela tem as normas de segurança do trabalho, Sim. elas têm as normas de segurança do MEC e ela tem as normas de segurança da cidade, do estado, do município. E dentro disso a gente tem uma principal hoje que é a Lei Lucas. Então, que fala, olha, tanto aí é de engasgo, normas, né? E o tanto Lucas de vai lei. falar de engasgo, né? Para cuidar, a gente deixa nosso filho na escola, nosso maior bem. Sim. Sim. Né? Então, olha o tanto de legislação que ela tem que ter para, se acontecer, ela estar preparada. Eu acho que esse é o se acontecer, né? A gente Sim. sempre espera Exato. acontecer, que nem a gente teve aqui num curtíssimo, desde que a gente teve a ideia, foi um incêndio. Tinha acontecido um incêndio que a gente teve a ideia de repente fazer esse Então, episódio. quantos Já teve mais aconteceu vários, dois né? que a gente saiba, assim, né? Então isso acontece o tempo inteiro. André, e é real, assim, acontece mais incêndios do que a gente imagina? Sim, todo dia tem. Todo dia tem. Todo Alguns. dia tem. Às vezes um vazamento de gás, que daí pode gerar um princípio de incêndio. Às vezes um fogo em residência, né? Às vezes não sai na televisão, a gente, não aconteceu Esse nada. esse Exato. apartamento foi o carregador que tava do lado do sofá. Aí já incendiou o sofá. Já foi um fator que E ocasionou um fala que o incêndio. carregador... né, Mas às não hes nem acontece sai na nada. mídia. Sim. Então. É, só aí mas- na mídia porque a menina se jogou da janela, que senão ninguém nem que foi sabia. algo foi Sim, meio impactante, né? Mas todo dia tem um incêndiozinho, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Eu tinha perguntado qual que é a diferença de princípio de incêndio e incêndio. A partir de quando já é considerado incêndio? O princípio de incêndio é o começo do fogo, vai. Deu um curto na tomada e eu vi. Isso. É que mensurar, assim, não é algo... Por exemplo, o incêndio é quando passa dos nossos limites. Princípio de incêndio é quando a gente vai usar os extintores para fazer um combate, né? Então, um princípio de incêndio pode ser o começo do fogo na cadeira. Sim. Mas se estiver pegando fogo na mesa, a gente já considera um incêndio. porque Na às minha vezes casa pegou fogo no fogão, nos armários, no exaustor e tava já pegando nos outros lados já. Incêndio. Princípio de incêndio seria se
Só o canecão tivesse pego fogo e tivesse pego só no pedacinho do armário. E já Pode é controlável, uma coisa controlável. Controlável, Sim. exatamente. Que a gente mesmo com os extintores, ou com um baldão, ou com uma toalha para abafar, a gente consegue resolver. Incêndio é quando passa dos limites. Ou passou dos nossos limites, aí já é incêndio, a gente precisa, de repente, um hidrante, ou chamar o corpo de bombeiros, enfim. Agora, falando de hidrante, a gente geralmente não tem, né? Casa, eu ia falar, a gente como tem na fazer rua, esse não é que nem nos Estados Unidos que a gente passa e vê lá o cotoquinho do hidrante. Se a gente fosse optar, pensando em casa, em estúdio, em ter um extintor, Boa. qual seria o melhor modelo que, assim, é o mais universal, que eu poderia meio que usar pra tudo? Então, na verdade, eu recomendaria ter 2 extintores, se a gente for parar para ver. É igual no nosso prédio. Quem mora em prédio, lá em cada andar, tem 2 extintores, né? Um de água, um de pó, ou um de água e um de CO2, que é o que o Corpo de Bombeiros exige, né? A norma, né? Que tenha 2 extintores que cubram aquelas 3 classes de incêndio lá. Sólido, líquido e o material elétrico. Na nossa casa, como a gente não tem extintor, não tem nenhuma norma, eu recomendaria ter um de água, porque a gente precisa de água. O que a gente tem em casa? Sofá, cama, Cortina? então muito material sólido, então a gente precisa de água. De repente eu só tenho 10 litros de água, se a gente uma torneira, abrir lá o baldão, Sim, lá balde. 10 litros, 20 litros o balde, também ajuda. Então, um extintor de água poderia ter e um extintor de CO2, que eu acho que é o mais recomendável ao invés do de pó, porque o CO2 ele é o ideal para a parte elétrica, né? Então a gente tem mais televisão, computador. Que não estraga, né, o o equipamento. equipamento. O Isso. de pó estraga o equipamento. Exatamente. Já pensou? Você vai lá, Você teve um estraga. princípio de incêndio no seu... no carregador. Você vai jogar em cima do computador, estraga o computador. Isso. E às vezes a pessoa fala, Então, mas vocês não o de compram. Amor, é CO2. caro, CO2. Isso. Você não passou nenhum link pra ele de comprar o Passei os extintor 3, já? não. Passou? Ah, então tá bom. Dei as letras Então, do tipo, esse aqui é mais caro, mas Vale melhor. mais a pena. Mas do tem a chance equipamento de que você tem. recuperar, né? Exatamente. Mas Exato. você percebe que só depois que acontece que agora vamos ter um extintor em casa, Sim, né? gente, Não tem a questão da Não, prevenção. e assim, pensando em casa, é lógico, mas eu fico pensando também na questão do estúdio. Você tem Sim. um estúdio, você tá trazendo um cliente. Gente, pensa se acontece alguma coisa, o seu cliente tem algum dano físico, material, Sim. ou até mesmo psicológico, porque é um trauma. Você tá lá com um recém-nascido, dá um circuito, acontece alguma coisa, você não tem um extintor pra apagar um incêndio, Sim, né? É verdade. lógico que pode acontecer, né? A gente tenta prevenir de todos os lados, mas você precisa também ter ali uma segurança mínima, né? Pra atender o teu cliente. E eu mais. posso falar com segurança que 80%, mais o pessoal não 80%. tem. Não tem. Não tem, né? A gente E não a tem- ideia não tem hoje é a gente alertar justamente E pra isso. joga a ideia que ela falou, olha, estava pensando em trazer vocês aqui, já aconteceu quantos Sim. incêndios até agora? Sim. Então, acho Em que o nem pessoal menos de meio ano, né? Sim, Do- não, do- foi novembro. Foi novembro. né? De novembro pra Tá na hora cá. de comprar os extintores aí, tá? Que acontece, aí do lado, gente, dá treinamento acontece. para os seus funcionários. A Sim. gente sabe da questão do extintor, a gente falou da questão elétrica, de se proteger antes de você chegar. Tá, mas aconteceu, deu merda, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, vejo. O que a gente faz? Não tem extintor. Além do baldão, que meu marido correu e pegou um balde, o que eu posso fazer, assim? Chamar o bombeiro. Sim, primeira coisa, né? Chama Sim, e peça ajuda. chamar o bombeiro. Pensando em casa, numa casa, às vezes a gente vai ter menos pessoas, né? Então, poxa, talvez vai acumular muitas funções. Eu saí sem celular, mas eu saí na rua assim. Fogo! Fogo! Aí o cara veio e falei, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei, a casa tá cheia, eu não sei aonde é o incêndio, eu não sei quantos focos são, mas tá pegando fogo. Aí meu marido veio todo esbaforido, falou, não, desculpa, foi na cozinha, eu sei onde era, eu já apaguei, mas a Legal, gente já que chamou bom. o bombeiro e tal. Mas a primeira coisa que eu sei, Mas assim, que nem Carla chegou lá, jogaram um balde e apagaram. Ainda assim, eu chamo o bombeiro? Então, chama ele. Você pode chamar, perfeito. Chamando. Pode chamar pra fazer uma vistoria. Porque daí, às vezes, Ele entrou aquela pra ver tá na se- adrenalina, é, tá meio... Ai, meu Deus, apagou, não sei se apagou, não sei. Chama o bombeiro, não custa. 193, o telefone é público e tal, o bombeiro vai lá, faz uma vistoria. Não, tá seguro, não tá seguro, é melhor jogar mais um pouco de água. E sem problemas. É recomendável chamar o bombeiro para ele fazer essa vistoria final, né? Pra dar como Pra dar um encerrado, trato, né? Né? Mas Todo a mundo questão lá de ser- comemorando. até a questão de Apagou, segurança, de né? repente, Eu me pum, empolguei, falei, né? Pode, Sair gritando pode. fogo, então essa primeira coisa é chamar o bombeiro, depois... grita fogo. Seria meio que simultâneo. Sim. Você
chamar o bombeiro e tentar fazer a extinção. Tentar localizar, identificar o material que né, que tá pegando fogo. Tá pegando fogo na mesa da cozinha. Beleza, então é material sólido, tenho que jogar água. Então alguém já tenta jogar água e você já tá ligando pro bombeiro. Beleza. Se apagou, ok. Se não apagou, o bombeiro já tá vindo. Sim. Então já faz a vistoria. Não esperar pegar fogo na casa toda pro bombeiro, pra chamar o bombeiro, né? Sim. Então, o bombeiro tá lá, pode chamar. E até eu vou pegar um parênteses aqui para elogiar, porque assim, o atendimento dos bombeiros aqui em São Paulo é impecável. Eu estava sexta-feira passada com meu marido comendo numa padaria e é bem diferente de um batalhão. E aí começou a tocar a sirene, todo mundo na padaria olhou, que era tudo de vidro, e eu vi que eles estavam vestindo, eu falei, é incêndio, tava vestindo aquela roupa de incêndio, colocando tipo uma balaclava. Isso, balaclava. No caminho, né, na hora que tava saindo, eu falei assim, os caras vão se arrumando no caminho pra hora que chegar lá já ir pro arrebenta, né? Sim, não tem essa assim, peraí que eu vou pôr. Não, é na ação. Aí eu vi que saíram 2 motos na frente. Isso. Saiu o caminhão de bombeiro e saiu um carro de resgate atrás. Eu falei, bagulho foi louco. Que saiu esse bando de gente. Mas assim, a prontidão com que o Corpo de Bombeiros, eles atendem a população, assim, é algo que realmente que a gente tem que dar os parabéns e elogiar. Porque sempre que todo mundo que eu conheci que precisou, e eu vejo ali, às vezes, quando tô ali na padaria ou na rua, que é pertíssimo de casa, e eu vejo a ação, é tudo muito rápido, né? Sim, até porque quem chama o bombeiro, ele tá precisando de um socorro, de um afago, por mais simples ou por mais pior que seja, né? Então, quanto mais rápido o tempo é da vítima, de repente num acidente de trânsito, né? Então, quanto mais rápido o bombeiro sair e se trocar durante o deslocamento, é melhor, porque a gente vai chegar mais rápido, vai prestar um atendimento mais rápido, vai poder sanar aquele acidente ou aquele princípio de incêndio ou aquele incêndio de uma forma mais rápida, minimizar danos. Então, é doutrina também, né? Do bombeiro, a gente tentar sair o mais rápido possível e para prestar um atendimento para a população, né? Essa é a ideia, o bombeiro né? ainda tem aquela adrenalina de meu Deus, será que tem vítima? E como que eu vou fazer? Porque é bombeiro. Sim, porque você vai imaginando, né? Um fogo em residência, beleza. Tem vítima, não tem? Daí até então você não tem alguns informes, né? Mas daí você tem que pensar no pior. Você tem que pensar vai com o pior cenário na cabeça. Pior cenário na cabeça. Porque daí se é algo leve, você já tá com a caixa já preparada. E se for aquilo que você pensou, você também já tá preparado. Opa, já tá com a equipe, a gente já faz uma estratégia e tal, e pum. E sempre vai ter apoio. Então, de repente, vai um caminhão com 4 bombeiros. Nossa, tá torando mesmo. Pede apoio, daqui a pouco tá vindo mais uns 5, 6 caminhões, com mais 10, 20 bombeiros para poder te ajudar. Quantos precisarem, exatamente. Essa é a ideia. E uma vez, esse batalhão fica perto de uma estação de metrô, eu tava descendo a passarela e dá pra ver a quadra do batalhão com a galera jogando vôlei. Tava lá os bombeiros jogando vôlei. Aí a mulher passou e falou assim, olha lá o bando de folgado. Eu na hora falei assim, folgado não. Não conhece nenhum 1%. Eu lembro, Esther era pitica. Esther tava no carrinho comigo. Eu falei, folgado não. Eles estão ali se exercitando, trabalhando a mente, porque se você precisar agora, eles saem correndo. Sim. Exatamente. Ela, mas todo dia eles estão aqui jogando bola. Que bom que não tá precisando. É o que eu sempre falo pro Queria que você estivesse toda hora apagando fogo. Exatamente. Mas é o que eu sempre falo lá pra minha equipe, né? Pra minha prontidão. A gente tá conversando e tal. O ideal, o cenário perfeito é a gente assumir o serviço e não sair do quartel. Ficar o dia inteiro Melhor Porque cenário. se a gente não sai, é porque a população tá bem, ninguém tá machucado, não tá pegando fogo em nada, ninguém tá passando mal. Não teve desabamento, não teve desmoronamento, não teve acidente de carro. É o cenário perfeito, Mas daí se o bombeiro sai é porque tem alguma coisa que não tá legal. Daí o bombeiro tem que ir lá pra dar alguma ajustada, né? Tentar dar uma ajuda, né? Eu achei importante falar isso também. Mas o bombeiro demorou. Não é fácil da região chegar com um caminhão, né? Ainda mais São Paulo, né? São Paulo, trânsito, tem Exatamente. gente que não dá passagem. Já teve uma situação num cliente, eu tava atendendo no mercado e a funcionária caiu da escada, 30 degraus. Nossa! Tá? 30, do primeiro. E eu lá, a Juliana técnica tá aí, vai atender. Fiz o primeiro atendimento e falei, liga pro bombeiro.
fratura, né? Liga pro bombeiro. Ligaram pro SAMU. Não querendo falar mal do Sim. SAMU, mas o SAMU demorou muito. SAMU é uma coisa. Até outra coisa. Vamos falar dos números, Sim. né? Boa. PM é uma coisa, o SAMU Eu outra falei, coisa, não, o vou bombeiro é ligar outra pro coisa. meu bombeiro. Liguei pro meu Quais são os bombeiro. números? Quais são os números? Chegou em Ó, 5 Polícia minutos. Militar 190, Anotem. SAMU 192 e o bombeiro... 93. Boa, aí tá experiente já, hein? Era um teste, né? Era um teste, né? Então, O SAMU, dar uma balinha pra ela, eu ia ligar pro bombeiro, eu Uma acho. balinha. desculpa, eu não entendi. Ganhei uma bala. Estrelinha, que nem do Chaves. E o bombeiro e a polícia é a mesma empresa aqui em São Paulo. O único estado ainda da federação que o bombeiro e a polícia é a mesma corporação. Só que são especialidades diferentes, né? Então, por isso que os telefones são diferentes. 190 e o bombeiro 193, né? Porque se você for ligar 190 para pedir um apoio do bombeiro, vai demorar um pouco. Porque até o atendente, para passar pro atendente do bombeiro, daí o bombeiro vai triar, aí demora mais um pouco. Então liga direto para quem resolve. Por isso que é bom saber o telefone. Tanto do bombeiro, tanto do SAMU e tanto da Polícia Militar. Eu acho que a gente tem que, Até bom ele falar também a ensinar pras diferença, senão crianças, todo né? mundo vai sair ligando pro bombeiro, né, André? Ah, As sim, não é diferenças sempre. importantes, Quando ligar pro Bombeiro bombeiro, e SAMU, quando né? ligar pro SAMU. É que assim, o bombeiro e o SAMU, cada um foram criados de uma forma, né? O SAMU, serviço de ambulância, técnicos de enfermagem e tal, até enfermeiros e médicos. O SAMU ele foi criado para atender casos clínicos. Casos clínicos são... Infarto. Isso, tudo que acontece, toda anomalia que acontece por algum fator interno nosso. Bebê engasgou dentro do meu estúdio. E eu tô com a dificuldade. Eu ligo pra qual? 92, 93. E nesse caso... É um fator meio que externo que atrapalha o interno, né? Não deixa de ser. Mas o ideal mesmo, pensando num pós, algo pior, o bom seria o SAMU. Porque, o bebê engasgou. Daí, de repente, não conseguiu desobstruir. Daí ele evoluiu, né, negativamente por uma parada respiratória e uma parada cardíaca. O bombeiro vai fazer lá a massagem. Beleza, mas o bom do SAMU, né, do caso do SAMU avançado, ou de repente do GRAU, o GRAU faz parte do corpo de bombeiros também, né? Só que o GRAU tem um médico que fica dentro da viatura junto com outro militar, né? O médico não é militar, é um médico civil e um motorista do GRAU é um bombeiro militar. O GRAU, o médico ele pode aplicar droga, então vai adrenalina e tal, então isso é um caso clínico. É um caso clínico, então o ideal seria, pensando nessa linha, né, seria o SAMU. E o bombeiro, quando ele foi criado, foi mais para traumas, principalmente no passado, lá nos anos 90, acidentes. Então trauma, todo fator externo que fez com que eu tivesse aquele acidente. Então uma queda, um acidente de trânsito, uma fratura. Específico, né? Que Sim. o SAMU não ia conseguir fazer. Né? Sim, porque é mais imobilização, né? O no caso do bombeiro tem trauma. todo o maquinário no caminhão também, né? Se precisar tirar uma viga, alguma coisa assim, é bombeiro mesmo, né? Sim, aí sim, é o bombeiro. Alguém tá encarcerado lá no veículo, daí corta as ferragens, daí tira a vítima. Perfeito. Mas daí é bom o quê? O apoio também do SAMU, com um médico, né? Eu falo do SAMU, mas pensando num médico, Sim. né? Porque daí o bombeiro, por mais técnico, estudado que ele seja, ele é um socorrista. Ele é apenas um socorrista. Ah, mas eu sou enfermeiro, eu tô fazendo faculdade de medicina. Você não pode aplicar nada na vítima. Nada que seja endo, né? Tudo Isso, que exatamente. Porque você tá naquela hora você tá fazendo a função de socorrista. O SAMU, por mais simples talvez seja, que é no caso do SAMU básico lá com um técnico de enfermagem, ele já pode aplicar uma glicose, alguma droga lá que ele tenha que é permitido. Para uma ação imediata ali. Isso, ele pode, o bombeiro já não. Então por isso que é bom, seria bom às vezes, dependendo da ocorrência, as forças trabalharem juntas, né? Então, às vezes médico é muito importante estar no local, ou médico do GRAU ou médico do SAMU avançado, né? Aqui na cidade de São Paulo, o que trabalha junto com o bombeiro é o GRAU, né? O GRAU faz parte do corpo de bombeiros e tem um médico, né, civil que ajuda lá
nas Grau, ocorrências, tô pensando no... Do grau do Fosse gasolina. Grau do... Então é assim, colega, se a sua gestante entrou em trabalho de parto no meio do ensaio, você liga pro SAMU. Se ela caiu e quebrou a perna, Perfeito. Só que então, essa foi a ideia, né? Um foi criado para um, outro foi criado para outro. Mas hoje em dia, a população, não sei quantos milhões, quase 20 milhões aqui só no Aí você liga nosso pra todo estado. mundo, quem chegar primeiro. Daí os dois Dependendo atendem do os caso, dois. né? Os dois atendem os dois. Porque, de repente, ligaram lá 193. Estamos aqui no estúdio, a gestante está com início de trabalho de parto. Ah, não vou porque é pro SAMU. Não vai. O bombeiro vai fazer o atendimento. E o oposto a mesma coisa, né? Até polícia militar, se bobear, vai fazer o atendimento. A gente vê muito caso da polícia militar. Sim, né? exatamente. Ter feito parto. Sim. Né? Eles são treinados pra isso. Sim. Tem um bem básico, assim, né? Na escola lá de soldados, né? Ou no comecinho do curso. Mas o pessoal tem um treinamento, sim, para poder dar uma resposta imediata, né? Daí se precisar de algo a mais, daí pede um apoio do bombeiro, né? Mesma empresa, né? Mesma força, então... Sim. tem que se ajudar. Tem que se ajudar. Não, a gente pensa em situações como essa, que a gente lida com criança, com gestante, com recém-nascido, e assim... Saúde e segurança do recém-nascido, a gente é uma coisa que a gente, ainda bem, né? Quando a fotógrafa ela vai começar a fotografar um recém-nascido, é um mínimo que ela vai procurar, como é que eu desengazo, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Mas a gente lida com todo tipo de pessoas e tem também toda essa parte da segurança, né? Da nossa saúde e da nossa segurança que... E no ambiente, né? Já faz mais de uma hora que a gente tá falando. Eu por mim continuo, porque olha, tem... Não, e ainda queria falar mais de mais um monte de coisa, que eu acho que vai ter que ter outro pra saúde, porque a gente falou bastante da questão do incêndio, né? Que foi uma coisa que a gente veio apagar incêndio com esse tema, literalmente. Né? Que a gente percebeu que tinha algo muito latente pra se falar em relação a isso, né? Também com o documentário da Botkiss, né? Eu acho que, como eu disse, né? Infelizmente tem que acontecer alguma coisa muito grave para que as pessoas elas comecem a olhar diferente para aquilo. Então, muitas pessoas começaram a olhar para algumas coisas. Então, muita gente veio me procurar e falar assim, vai no médico. Mesmo que vocês estejam bem, vai no médico, porque você pode ter alguma questão de enfisema pulmonar depois, inalou, por conta da fumaça. Só que ninguém falava disso se não tivesse, porque quando você pensava no incêndio, você imaginava a cena da pessoa sair correndo, queimada. Só queimadura. Mas você não na Botkiss, quantas pessoas morreram queimada? Ninguém, né? Queimada Asfixia. Asfixia. O que mais Ou mata não é o pisoteada fogo, ou é a asfixia. fumaça, né? Então, fumaça. muita fumaça, rebaixou, algumas apagou. queimaduras porque foi caindo. Isso, exatamente. Fogo. Sim, Mas mas nada ninguém que morreu matasse. queimado. Não. Não. Exatamente. Carburizada não. Sim. Carburizado, né? Sim. As maiores mortes foram pela inalação da Teve uma fumaça. menina que ficou dentro do freezer, né? Uma coisa Dentro assim. do freezer. Ela até acho que deu depoimento no... Que foi uma coisa que você falou, né? Então é uma Ela se alternativa isolou. você se isolar, fazer... Como é que tem o Isso, nome? compartimentar, né? Compartimentar. Dar uma compartimentada no ambiente, né? Então, se a gente fechar, a gente bloqueou aquela passagem. Até o fogo passar por essa porta de madeira ou por essa porta de aço, vai demorar. E, lógico, se a gente já Pega chamou um o bombeiro, paninho né? de água, se esconde no cantinho, no Se chão. o bombeiro não Bota ali, chega liga pro abrindo a bombeiro e fala, porta. chega. Isso, O bombeiro exatamente. não chega já abrindo aquela porta. Porque a Sim, gente tem pode... toda uma estratégia, Exatamente. né, pra poder De repente, abrir. aquele ambiente tá pegando fogo, né? Ou tá com uma... Isso a gente vê nos... Eu vi isso Nos na brigada, mas eu não vou falar, porque eu não tenho conhecimento técnico tanto assim. Quando tem um negócio que você abre a corrente de ar, ela causa uma explosão, Isso, né? exatamente. Porque aquele fogo, ele tá bem tímido, né? Tá Ele bem não tem triste. oxigênio pra alimentar, né? Exatamente. Perfeito. E participou da brigada mesmo, hein? Aí abre a porta, Agora você- foi o falando, teste. peraí. Você alimenta com Alimentou oxigênio, o a fogo. chama faz Perfeito, aí. aí Muito bom. sai Então, doidinha. estão treinadas, Sim. hein? Gostei de ver, hein? Sim. Acho que a gente vai ter que fazer um Ai, treinamento de brigada para fotógrafos fotógrafos. que têm estúdio. Sim, Boa. com certeza. É importante. É importante. Sim, não, Inclusive, gente. ele faz o treinamento Sim. nas horas vagas dele. Nas horas pensar, vagas a gente dá vamos uns pensar. treinamentos aí. Sim. Eu acho, pensar em vamos alguma montar coisa. uma CIPA dos fotógrafos. CIPA de quinta. Sim. Pode quinta. A PP... Como é que era? PPRA?
PPRA. PPRA, que não tem mais Não, agora, que é agora PGR. PGR pra Tá, gente, fotógrafos. fala qual que é a sigla. O que é PPRA? Não, o PGR é o Programa de Gerenciamento de Risco, né? E o PCMSO é o Programa de Controle Médico, né? Então, quando você contrata um funcionário, tem que fazer aquele exame admissional. Mas a maioria E é daí uma assim- empresa, não contrata, não faz exame admissional, mas você também, isso aí vai ficar para um outro dia, a gente vai ter outro tema, exatamente. que é cuidar da tua saúde, da tua ergonomia. Eu ia entrar nessa, a gente entrou deixando o papo do incêndio e a gente tá aqui falando, né? Tipo, a minha cadeira, a minha mesa, como que eu seguro o mouse, como que eu seguro a câmera. A gente falou já da questão Da tendinite. da tendinite, Sim, de e agora o bursites, tema, o coisas foco todas. também é a questão do psico, né? Ninguém é um robô. As empresas precisam saber disso, né? Você tá lidando com o ser humano, então também tem essa questão de um psicólogo na empresa que entra agora junto com a saúde e segurança do trabalho. E também a Questão de descompressão, né? Na assédio Renner tinha a também. salinha de descompressão, Sim. que a gente ia lá dormir na hora do almoço. Figurinha. Nossa, gente, sério? Tinha sabente que tem. Não, descompressão. mas você não tem noção, era um puff feito da chulé. Mas chulé e- Mas já ajuda, né? É, Não, gente, ajudava, a gente relaxava. Sim. a gente dormia muito. Mas é importante, só que às vezes a gente, como eu presa, né, que a gente fala muito aqui, a gente não olha pra isso, né? Não, a gente não tem salinha de descompressão, a gente chora com a cara na mesa Mas mesmo. você sabe o que é uma ótima descompressão que os Podcast. fotógrafos descobriram? Podcast Fotógrafa de Quinta. É maravilhoso. E você Ótimo. sabe que 80% de quem ouve não se inscreve? É um problema sério. Inclusive, se você Vamos apertar apagar esse ali, incêndio ó. aqui? Se você for ali e apertar aquele botão lá, seguir aqui no YouTube, não dói, não machuca, Não pega fogo. previne acidentes Queima. e ajuda muito a gente a continuar trazendo aqui conteúdo de primeira pra vocês. Gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, onde que pode encontrar o trabalho de vocês. E a gente vai ter que acabar. Tava bom, tá ali. Tava pegando fogo esse episódio? A gente tem nosso site, que é www.jjwork.com.br. Tem o nosso telefone, que depois você deixa disponível. A gente vai deixar na aí, descrição do deixar tudo episódio. na Ou e-mail também, deixa na descrição. Instagram, tá certo? Tudo à disposição de vocês. Nosso colega que ajuda nos treinamentos Isso, a aí gente nas horas ajuda. vagas. Ele, Exatamente. na hora vaga, trabalha como treinamento aí de brigada de incêndio e primeiros Primeiros socorros. socorros. Né? Às vezes na escola Lei Lucas, Lei né? O Lucas, pessoal da pessoal da escola aí, escola. então... E a gente aí Engasgo. deixar as lições de casa, né? A gente Sim. verificar o estúdio, se tá tudo certinho, Sim. extintor, se a gente tem que seguir alguma Mesmo que seja norma. no prédio, né? Verificar quando é o dia do treinamento de brigada de incêndio, o abandono, porque não é só sair correndo por conta da escada que você cai, não entra no elevador. Então tem todo esse treinamento aí. Então fazer No esse prédio treinamento. precisa ter, tá? Se é na sua casa, verifica a questão da saída que o André falou, né? Isso. Se tem pra onde correr, sinalizar pra onde correr, se quando você tem um home studio. E os extintores de água. Água e CO2, se for Sim. morar em casa, né? Vai. Mas os três são bons, né? Mas água e CO2 são, acho que são os É o necessários. kit básico. É importante O ter kit um. básico. Pelo menos de Melhor ter e CO2. não precisa, melhor Pelo ter e não menos de precisar, CO2 né? e um E- baldão. Verificar a questão da rede elétrica do seu imóvel. É o principal. Que é o principal causador de incêndio. Deixei as liçãozinhas de casa com a galera. Eu vou deixar uma lição de casa muito importante também, que é se inscrever, deixar o seu like e seguir também a gente nas outras redes sociais, @fotógrafa de quinta. E tem também o Instagram aqui de nós, as 5 que não estamos, nós 5 agora, né? Agora a gente arrumou. Eu tô me sentindo tão leve. Olha lá, menina. Vocês viram como rendeu? Gente, agora comenta aqui. Vocês gostaram? Elas vão ficar muito cool. Eu não tô nem aí, tem um monte de episódio que eu não tô. Olha lá. Gente, muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. Se cuidem, previnam antes de que aconteça alguma coisa. Eu vou deixar aqui também o @ da Giovana pra vocês irem lá poder ajudar ela de alguma forma. E espero que nunca aconteça nada disso com vocês, tá? Porque depois desse podcast vocês vão se proteger. E esse é o episódio mais importante agora, não é questão de like. De vocês compartilharem nas redes sociais de Sim. vocês. De vocês compartilharem no grupo de fotografia. Porque eu nunca vi ninguém falando desse tema, tá bom? É muito importante, gente. Vamos cuidar antes, porque só quem viu a coisa pegar fogo Sim. é que sabe como é que É é. assustador. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. gente. Tchau.